Olá, eu sou a Sónia Soares e este é o meu podcast. Seja muito bem-vinda e seja muito bem-vindo. Eu sou enfermeira obstetra, coach e mentora de mulheres e casais que querem manifestar a sua tão desejada gravidez e terem uma gravidez saudável, sem complicações. Este podcast é para mulheres e homens que querem conectar profundamente com a alma do seu bebê, criar um cordão umbilical energético com ele e que estão abertos a criar toda a transformação pessoal para se prepararem para receber o seu bebê. Sabem que manifestar a sua gravidez resulta de um alinhamento interno entre a sua mente, pensamentos, o coração, emoções e o seu corpo, permitindo ampliar a visão da fertilidade. É também para todas as pessoas que amam a área da fertilidade e que querem manifestar o seu negócio de alma nesta área sagrada e serem protetores e guardiãos da maternidade e da paternidade conscientes, mudando o mundo, um bebê e uma família de cada vez. Em cada episódio eu vou partilhar os meus conhecimentos, reflexões, histórias e aprendizagens em conexão genuína com a minha alma. Eu vou trazer-te convidados especiais que vão ajudar-te a ir mais fundo na tua transformação e a manifestar todos os teus sonhos na área da fertilidade. Com este podcast, nunca mais te vais sentir sozinha e sozinho no teu caminho. Vais estar guiado e em suporte, reduzir a ansiedade e o medo e receber todos os passos, técnicas e ferramentas para chegares à tua tão desejada gravidez. Seguimos juntas? Olá, bem-vindas e bem-vindos. Este é o episódio 11 do meu podcast e hoje o tema do episódio é sobre por que todas engravidam menos eu. Esta é uma das perguntas que me fazem com mais frequência e que carrega consigo um sentimento de frustração, tristeza e impotências profundas. Este é o tema de um dos capítulos do meu livro Sonho Ser Mãe, 7 dicas práticas para engravidar quando parece difícil, e foi inspirado numa das mulheres maravilhosas que tive a honra de guiar no seu caminho até ter o seu bebê no colo. Quando comecei a acompanhar a Marta, ela tinha engravidado uma vez de forma natural, mas infelizmente teve um aborto. Quando lancei o livro, em 25 de novembro de 2021, ela estava no caminho da sua segunda gravidez e neste processo também ela se questionou sobre por que todas engravidam menos eu. Mas ninguém melhor para nos contar a sua história como ela própria. Neste momento, a Marta tem a sua menina de 2 meses no colo e conta-nos como tudo aconteceu. Depois deste episódio, eu sei que vais sentir-te muito mais tranquilo e quem sabe, comeces a dar os passos que a Marta deu e finalmente chegares à tua tão desejada gravidez. Vamos começar? Então, bem-vinda, querida Marta. É uma alegria imensa seres a minha convidada no episódio que acredito vai inspirar tantas mulheres casais. E hoje este episódio pode ter aqui ruídos como a menina da Marta, ruídos naturais e bonitos, e assim como outras interferências, portanto, é como se estivéssemos em direto. Bem-vinda, Marta. Olá, bom dia a todos. Olá, bom dia, Sónia. Obrigada pelo convite. Fico lisonjeada por estar aqui para contar a minha história. História esta que, como nós sabemos, eu e tu e quem partilha comigo minha vida, que gostou bastante, tal como a tua inspiração no teu livro, efetivamente, porque é que todas engravidam, menos eu. Foi tudo bastante complicado e conturbado, digamos assim. Foi uma gestão de tempo que posso dizer que aconteceu de tudo naquela altura. Quando eu decidi, eu e o meu marido decidimos engravidar, parece que caiu tudo sobre as nossas cabeças.
Pois, imagino, por Portanto, isso é que é mesmo este tema, não é? E por isso é que vamos ter neste episódio, vamos correr aqui um bocadinho da história da Marta, até nos conhecermos, o que é que ela foi focando nesse caminho, qual foi o impacto depois desse caminho, dessa espera no fundo e desses acontecimentos, ao longo também depois da gravidez, do parto, do pós-parto que está agora, não é? E portanto, Marta, queria mesmo perguntar-te assim, antes de nos conhecermos, o que é que aconteceu, não é? Já fiz aqui um resumo, realmente, de sim. teres tido aquela gravidez. Conta-nos aquilo que fizer sentido para ti partilhar, não é? Aqui com todas estas pessoas que nos estão a ouvir e a ver. Pronto, é assim, decidi engravidar em 2018. Acho que, como todos os casais, delineamos metas. Após Sem o dúvida. casamento, queríamos fazer a compra da nossa casa, etc, etc, etc. Quando isso aconteceu em 2018, logo no início, Hum, a seguir, a meta seguinte era a gravidez. uhum, Parei a pílula, tudo em conformidade. Hum, o meu patrão da altura aparece doente com uma leucemia. é, Ou seja, foi doloroso, porque eu paro a pílula para começar a tentar engravidar. Falei com ele, porque só éramos os 2 e no intuito de, se a gravidez acontecesse de imediato, como há muita gente acontece, sim, sim. hum, nessa perspectiva eu falei com ele. Disseram que não tinha nada que ter falado, porque disseram-me, várias pessoas disseram que era uma coisa minha, não, quando acontecesse informava. Só que eu não sou assim. Eu achei que era preciso Uhum, ter alguém para suporte caso eu engravidasse logo na altura. Ah, surgiu o problema da leucemia. Minha cabeça começou logo, epá, e se as coisas, se acontecer uhum. já, e se tiver tratamentos e essas coisas todas. Ou seja, encontrei logo ali um bloqueio. É impressionante. Ah, é, Como é é, que nós gostamos de ter tudo assim organizado até e não gostamos de falhar perante ninguém, não é? perante ninguém, Então, exatamente. perante um outro desafio, não é? Tudo parece que Exatamente. desmorona. Caiu completamente por terra, no entanto, o meu marido foi o meu suporte e na época disse-me logo: "Epá, tem calma, o teu patrão vai ficar bem e nós vamos conseguir a nossa tão desejada gravidez todo o tempo", Uhum, e não é preciso. Ah, a verdade é que, fizemos a pausa da pílula, da medicação, os 3 meses, porque eu já fazia a pílula há muito tempo e foi aconselhado pela médica, uhum. então achamos que devíamos fazer. Efetivamente, tentar engravidar começamos em 2019, foi quando o meu pai piorar, internamentos atrás de internamentos, Uhum, o escritório de seguros, hum, começou a ficar um bocadinho sobre as minhas costas, digamos assim, uhum. hum, e a minha preocupação era, se eu engravidasse agora, naquela fase, ele não ia ter o suporte que precisaria, mas esqueci-me de mim, esqueci-me Hum, daquilo que eu queria. E as coisas foram rolando, lá está. Tive a minha primeira consulta de ginecologia obstetrícia para ver, porque toda a gente dizia que eu tenho síndrome de ovários poliquísticos, não uhum. tenho menstruações regulares. Agora não sei, Pois, não tinhas, ainda não não é? sei, Pelo menos não tinhas até então, não é? exatamente. Já era o que Sei se que tinha levado a tomar a pílula na altura? sim, sim, Ok. logo de início que que iniciei a pílula, foi, foram muitos anos, eu tinha para aí 20 anos quando comecei, portanto Hum. estou com 36, estamos a falar aqui em alguns anitos sempre com a medicação e portanto o corpo ali habituado às drogas. É isso. E sem Hum, menstruar, porque aquilo, não é? A pílula não dá uma menstruação, dá uma não, perda de sangue de sangue, derivada de exatamente, estar uma semana sem pílula, não é? exatamente, É outra coisa exatamente, que depois, que depois deste processo se consegue aprender, não é? Que a é um pílula bocadinho não, isso, não faz menstruar, não é? exatamente. Ao fim de 3 meses, em 2019, eu em março eu estava grávida.
estávamos ali a tentar regular a menstruação Hum, para descobrirmos o meu período fértil, uma vez que quando eu interessante. parei a pílula fazíamos intervalos de 40 dias, 35 dias, ou seja, quando é que era o período fértil? Para tentarmos focar um bocadinho nessa fase, Exato, exato. É porque fundamental, no fundo, conhecer o corpo minimamente, não é? exatamente, exatamente. Mas com 40 dias, no mês a seguir 35, no outro a seguir já 40, quando é que ele calhava? Não era fácil, ou seja, era tentativa e erro. Ou Ah, fazíamos sempre a lei sistemática, o que é cansativo para um exatamente. casal, o que é cansativo para um casal que trabalha e por aí fora, pronto, e acaba por, como dizia o meu marido, epá, fazer sem vontade só porque sim, Hum. chega a um ponto que Muito hum, interessante, porque olha, o último episódio foi sobre isso e realmente tu vens aqui trazer isso que é tão real, que é muitas vezes todos os casais passam um bocado por isto de será que temos de estar a fazer todos os dias para conseguir acertar? Será que alguma aquela hora coisa. é melhor? Não é? Tudo Exatamente, acontece exatamente, exatamente. nesse caminho. Pronto, surgiu então logo 3 meses depois a medicação e essas coisas todas para regular a menstruação, que descobri por mero acaso, eu tinha 2 semanas, portanto era muito pouquinho tempo, só que lá está, chegámos a um processo em que, hum, não vem a menstruação aos 30 dias, fazes um teste da gravidez para iniciar a medicação. E Uhum. então estávamos ali naquela expectativa do: "Ok, será que vai? Será que não vai?". Não veio, fiz a medicação para vir a menstruação e a realidade é que ela não chegou a vir. Quando fui fazer o teste estava com 2 semanas de gravidez, Epa, mas já tinha feito a realmente, medicação, porque aos 30, bem, portanto, fiquei ali um bocado: "Será que o aborto foi derivado àquela medicação? Será que não foi?". exato. A médica disse-me logo que não tem nada a ver, porque Ok, a medicação seria forte para fazer descer a menstruação, mas não para fazer mas não para provocar o aborto. exatamente, sei. Portanto, tem os 2 efeitos, digamos assim. Desde então, o meu patrão faleceu em agosto de 2019, devido à leucemia. O escritório continuou a ficar cada vez mais sobre as minhas costas, focado em trabalho, esqueci-me muito de mim, muito mesmo. Entrei no processo após a compra da casa, que era a casa dos meus sogros. Hum, Quisemos fazer obras, portanto, entrei também nas obras. Isto foi É. tudo aqui Lá uma está, no fundo são confusão vários projetos, não é? Que a ao pessoa mesmo quer um tempo, projeto a engravidar, mas depois tem outros projetos que surgem e entram em conflito em e conflito. realmente fica muita sobrecarga, não é? Como tu dizes, Muito, ficou muito, tudo sobre ti, não é? Muita coisa muito. sobre ti. Eu costumo dizer que o meu marido ajuda-me imenso, é verdade, mas na parte burocrática e das preocupações ele empurra, literal. Ah, Ele quer andar relaxado, diz ele que essas coisas não, mas alguém tem de se preocupar com estas coisas. claro, e tu como és Ah, muito mais desse tipo, não é? De organizar, ficaste lá. Organizar, e o facto de trabalhar, como ele diz muitas vezes, o facto de estás no escritório, estás mais à Pois. vontade para fazer chamadas, estás mais à vontade para receber as chamadas, porque ele trabalha numa fábrica e não tem tanta Uhum. disponibilidade para. O Há-te esse stress, treino, não é? exatamente, De aquele mexeres. stress de tens de ligar para aqui porque tens uma data disto, tens de ligar para acolá, pronto. Depois com as obras isto complicou, porque, infelizmente, a parte da construção, que me perdoem quem me ouvir e que não seja assim, há muita mentira. Sim. Vamos, mas não aparecem. E Há então muito, eu isso acho que há muita procura, não é? E depois as pessoas não querem deixar ninguém, não é? ninguém, Então dizem que exatamente, sim a toda a gente e depois é muito acabam por desafiante, não é? falhar e quem entra em stress, no caso, acabei por ser eu, em termos de casal, ah, Sim. é que entrei em stress. Quando não conseguia resolver, dizia ao meu marido: "Olha, ligas tu com fulano, com este ou com aquele, porque eu já não consigo mais. Eu se lhe ligar, vou-lhe dar uma resposta torta e não pode ser".
Lembro-me Pronto, também de tu me contares isso, lembro-me também, foi uma das coisas no fundo que nós que nós que tanto sim, trabalhamos e falamos, não é? para eu tentar, encaixar com mais leveza todas estas situações. Hum, Após isso, há ainda o falecimento do meu patrão, como eu estava a dizer há Uhum. pouco, em agosto. A esposa, não faz parte de seguros, ela é enfermeira, como tu, Uhum. hum, numa área diferente, Pois. mas é enfermeira e não tinha ligação com o escritório como seria suposto. Então, literalmente, ela deu-me livres poderes para eu resolver e tratar, pronto, enfim, até resolver o que é que ia fazer com o escritório. Hum. Pôs em cima da mesa a hipótese de uma sociedade, até que resolveu que seria para vender à companhia em si e depois alguém ficaria com o assunto. Ou seja, mais uma dor de cabeça para mim, porque se ela vai vender à companhia, eu não sei quem é que vai ficar com o escritório, logo eu vou para o desemprego. Uhum. Com um Mais um crédito, desafio, não é? Para mais além de um estar desafio sobrecarregada, depois ainda havia o risco de será que de eu vou ficar desempregada. ficar Sim, desempregada? sim. Hum. Com um crédito a pagar, com as obras a acontecer, tudo e mais alguma coisa. Se surge a gravidez, é mais uma preocupação, Pois, já uh, viste, parece que nem havia espaço para a gravidez, não é? para a Não gravidez. havia Sim, espaço. sim. Um, Isto no final de 2019 acontece o tão temido despedimento, Hum. uh, porque não houve solução. Eu já tinha sido contactada por uma das pessoas interessadas no escritório, que me disse logo que não fazia sentido ficar com o escritório se não ficasse comigo, porque Hum. não era de cá de Santirces. E, portanto, que eu é que conhecia os clientes, a casa. Pois. Também foi eh, muito interessante terem sim, te valorizado, não é? Valorizado o teu sem dúvida, trabalho, o teu sem caminho. dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, porque toda a gente diz na área de seguros que na área de seguros, eu acho que nas outras áreas, em qualquer outra área, Uhum. em que nós entramos no foco, se temos alguém que nos trata de uma coisa, nós adaptamos àquela pessoa. E Sim, se aquela pessoa não está, vai ali gerar um bocadinho de conflito e vamos correr o risco de ir procurar onde ela está. exatamente, ir atrás daquela pessoa, não é? Exatamente. Em quem se confia. Havia muita gente que me dizia, na fase do limbo, que não sabíamos o que é que ia acontecer, havia muita gente que me dizia que se eu saísse, para eu dar o meu contacto, que para onde eu Pois. fosse iam ter comigo, na altura dos vencimentos. Para mim não fazia sentido dar o meu contacto, a não ser que eu abrisse um escritório por minha conta em risco, Uhum. não fazia sentido dar o meu contacto, porque senão então, hum, se é meu, ok, como eu costumo dizer, Percebo, não percebo. sendo, não faz ali muito sentido porque eu vou estar em casa e vão-me Uhum. ligar ao fim de semana. Sim, porque vamos ser honestos, eu tento ter cuidado de não incomodar ninguém ao fim de semana porque é descanso, Exatamente. mas nem todas as pessoas são iguais e na hora do desespero não sei. Olha, mas Ah, sabes, ao ouvir-te sente-se mesmo aqui a tua dedicação, não é? E como tu gostas tanto, e eu acho que é isso que acontece muito, e porque é mesmo, estamos naquela questão, porque todas engravidam, menos eu, Menos e eu. às vezes é este conflito muito intenso entre eu quero ser mãe, mas eu também quero estar mesmo a dar tudo, não é? No Bem no meu trabalho, trabalho, na minha na profissão, organização familiar, sim, não é? sim, sem dúvida Está aqui nenhuma, muito presente isso, está aqui sem mesmo dúvida presente. nenhuma. Entretanto, eu penso que nós começamos a falar em 2020, se não estou em Talvez, erro, talvez. Sim, ali no início de foi, 2020. é, aquela fase Hum, próxima eu da tinha, pandemia. exatamente, eu tinha, meados de janeiro, já tinha sido contratada pelo meu novo e atual patrão, que efetivamente ficou, mas passei pela fase conturbada do despedimento. Pois tiveste que viver isso também, Tive, não é? tive. Final do ano houve efetivamente o encerramento, fui despedida.
Fui despedida. Sim, tecnicamente é o despedimento, Uhum. eu já sabia que havia ali por trás alguém, mas ainda não sabia se estava tudo ok para iniciar. Claro, não tinhas Não certezas, tinha não é? certezas, não Nós estava gostamos segura. muito de sentir essa segurança, não é? Exatamente, exatamente. Tanto que entro em janeiro de 2020 no desemprego e a 15 assino contrato. Portanto, estamos aqui a falar num curto espaço de tempo, Mesmo. em que foi tudo pendurado, digamos assim, por decisões que não cabiam a mim nem ao meu atual patrão. Nessa fase, o escritório continua sobre o meu cargo, porque eu é que continuo a conhecer os clientes, não havia mais ninguém, havia uma casa para pôr em ordem, e inicio os tratamentos de fertilidade. Pois, imagina, No meio começar, dessa embora fosse o mesmo trabalho, mas é com novas pessoas, não é? novas Tem pessoas, outra exigência, não é? Tem outra outra exigência, exigência. tu sentes aquela coisa, aquela necessidade de, como é que eu ia te explicar? Mostrar, não é? Que tens Mostrar e valor. de que estás ali, e no fundo eu não queria expor de imediato, porque eu conhecia a pessoa não muito bem, já tinha falado várias vezes com a pessoa pelo telefone, mas pessoalmente eu não sabia como é que iria lidar com, ok, ela vai iniciar uma fase de tratamentos de fertilidade, portanto vamos ter aqui uma sequência de consultas Exatamente. que ela vai ter de faltar. Tipo, Portanto, eu parece estou a que contratar tenho um novo alguém, trabalho, não é? E já vou começar a faltar. É outra das questões que aparece muito, não é? eu assino, exatamente, eu assino o contrato no dia 13 e tenho no dia 15 de janeiro a primeira consulta de fertilidade. A primeira consulta já tinha tido, É mas logo. o primeiro tratamento. Na época, a médica, que é a minha ginecologista e foi a minha obstetra, que estava no particular com as consultas e na maternidade Júlio Diniz, na parte de fertilidade, foi ela que encaixou isto tudo, focou-se na questão idade. Hum, Idade esta que eu na altura tinha 33, tenho 36 super feitos. jovem ainda, no fundo, não é? A idade e os tratamentos e não sei o quê, e tu ficas, epá, mas se realmente eu não consigo, eu não sei com a idade, porque toda a gente fala nos 40 anos, e tu ficas naquela situação do que é que eu faço? Hum, Arranco para a fertilidade e ok, esquece, ou bloqueio agora um bocadinho, mas depois efetivamente até aos 40 não engravido e depois não há um apoio do Pois, Estado, percebo perfeitamente. hum, ficas ali na ponte. Pronto, decidi arrancar, embora eu lhe dissesse para irmos fazendo, falei com a médica na época, e pronto, isto são Temos barulhos aqui de fundos, o teu outro filho, o não é? meu outro filho, exatamente. Mais velho, não é? Mais velho, sim. É isso. Entro naquela fase em que falei com a médica e disse-lhe, ó doutora, passa-se isto, isto e isto, estamos numa situação em que foi tudo uma mudança, não é melhor agendarmos, por exemplo, uma consulta mais para a frente para ver se as coisas acalmam um bocadinho, porque eu estou em stress, eu estava em stress, Lá está, eu já estavas sentia, bem consciente que parecia que podia uma coisa não funcionar como não a outra, funcionar, não é? enquanto que algumas mulheres me diziam que em termos de se eu me estressar com outra coisa, ou se eu me focar com outra coisa, eu Sei, engravido, sei. eu estava focada no trabalho, nas outras coisas todas. E a Hum. gravidez não surgiu. E o Portanto, que é normal, lá está, eu estou-te a ouvir e estou mesmo aqui a sentir que é, nós também às vezes achamos que o nosso corpo consegue ter energia para tudo e não tem, como é nós temos óbvio, que não, fazer escolhas, não é? Temos que fazer escolhas e tu sem estavas a dúvida. sentir isso, que parecia que duas coisas aqui ao mesmo tempo que Não estava a dar, não ia funcionar. eu sentia-me demasiadamente cansada, Pois. para conseguir tudo, tudo o que estava à minha volta. Pronto. Entretanto, a médica diz que é melhor não, porque
porque entre cada tratamento, se não conseguir no primeiro, entre cada tratamento é preciso dar ali uma margem de tempo para o Hum. corpo descansar da medicação e essas coisas todas. E eu lá fui indo na onda e fomos levando. Como toda a Porque na gente. verdade, não é, imagina, quando é um profissional de saúde que, nós sentimos sempre que é muita autoridade, não é, Uhum, sentimos que quer dizer, eles é que sabem, não é, há muito um esta bocado por sensação, aí. eles é que sabem, e se eles dizem isto eu é melhor É eu melhor, seguir, e acabamos exatamente. por abafar a nossa voz interior, não é, que até diz às vezes o O contrário. contrário, sem dúvida, É sem dúvida. impressionante. Sem dúvida nenhuma. Acabei por entrar na onda dos tratamentos, medicações, fomos finalizar o primeiro tratamento a 25 de janeiro de 2020, Uhum. sem sucesso. Pois. Infelizmente, fizemos o tratamento, tivemos de esperar até fevereiro. Eu até na altura, e coincidências das coincidências vai ser irónico, na altura eu tinha dito ao meu marido, se aquela situação tivesse acontecido, teria sido a minha prenda de aniversário. Pois. É isso, é. Porque eu faço anos logo ali no início de fevereiro, e Hum, teria sido a minha prenda de aniversário. Não aconteceu, portanto, hum, não houve hum. prenda de aniversário em 2020, porque acabou por ser a minha prenda de aniversário em 2022. Já viste? Por Engraçado, isso, não as é? coincidências das Giro. coincidências. Pronto, o tratamento não funcionou, entramos na pandemia logo a seguir. Uhum, Os tratamentos são adiados, ou seja, aquilo que a médica queria fazer, como não tinha funcionado em janeiro, queria fazer logo em maio, uhum, mas já entramos na pandemia, já há ali um retrocesso de situações, passou para junho ou julho, passo um segundo tratamento, sem uhum. sucesso, novamente. As coisas em termos de trabalho começavam-se a estabilizar. Sim. Hum, Tinha vindo um novo colega para o escritório, uh, trabalhar comigo, ajudar-me, porque efetivamente andei ali uma primeira fase sozinha, e que eu sentia-me cansada e tinha refletido isso e tinha dito isso ao meu patrão e ao Uhum. meu atual patrão, e ele disse que estava à procura de alguém, mas também com a pandemia estava mais complicado. Eu continuava no foco, o trabalho, o trabalho, o trabalho, as obras a acontecer na mesma, pronto, enfim, Exatamente. tudo, estava tudo à minha volta a acontecer, só não acontecia a E gravidez que eu tanto requerer desejava. tanta da tua atenção, não é? Já Pois, tens aí a tua exatamente. menina aí a chamar também, não é? Está, está, Vai a se dormir, mexendo, não é? ela Vai, está a vai. dormir, está a dormir e começou aqui a reclamar, mas Foi a hum, concordar, foi a concordar. Ela: "Pois, eu sei, eu sei. demorei muito, mas Eu estou já aqui. sabia. É Estava à tua verdade. espera." Pois, exatamente. Entretanto, começamos a dar ali espaços mesmo para nós e com os tratamentos, porque o ter horas para termos relações, o fazer medicação para a chegarmos a um objetivo, Uhum. na minha cabeça isso começava, olha, em português, a bater mal, mesmo, Pois, é mesmo. isso, é isso. Foi nessa fase que eu comecei a falar contigo e começamos a trabalhar, estava tudo bem, se assim fosse, e estava, e efetivamente eu comecei a sentir que estaria tudo bem. Até que na mesma altura tenho um casal amigo nosso, que nem sequer estava a pensar em engravidar na altura, e nos diz que já está grávida. Ok, Pois. ou numa fase de 3 meses parou a pílula, iriam iniciar a tentativa de engravidar e tal. hum, Surge ali naquele meio tempo com a gravidez. É óbvio que, sim, Para tudo, não é? Tudo se questiona novamente, não é? exatamente, surge a situação, a filha deles tem agora 2 anos, fez em agosto, ela engravidou logo em dezembro de 2019, já eu estava a tentar há 1 ano, Pois, lá está. hum, quando ela me diz que em novembro parou a pílula e em dezembro está grávida. Pois.
E a primeira pergunta é: Pronto, mas também só estou a tentar há um ano, a verdade é que eu em março estive grávida naturalmente, portanto as coisas vão de acontecer. sei. Respira, ainda não era nada, ainda não estava ali numa situação, Desesperada, não é? Ainda não. ok, ainda estava compreensível para ti, Sim, não é? Embora sim, até porque, ficasses como assim, não é? Mas claro, olhando a tudo à minha volta, hum, a todas as adversidades que eu tinha naquele momento, o trabalho, as obras e essas coisas todas, parecia-me perfeitamente normal, não é? de Eh, alguma forma dentro de ti havia uma compreensão para o que poderia estar a a acontecer, não é? acontecer, Não muito exatamente, clara, não com a clareza se calhar que tens hoje, não é? E que tu certo. tiveste depois ao longo do processo, mas havia qualquer coisa dentro de ti que te dizia: Tem "Pois, se calma calhar também porque não dá, eu não estou a conseguir". com esta confusão toda que está à tua volta, como é que tu queres? Pois, eu Como é percebo, que tu queres ter espaço para uma gravidez, para um filho? realmente. É impossível, não é? Pronto. Hum, em 2020, em agosto, Ainda que isso também aconteça com algumas pessoas, não é? De estar verdade, também o dia a dia caótico e descobrem que estão acontece. grávidas e depois de repente têm que mudar tudo, Exatamente, não é? Também exatamente, existe. exatamente. Também, aliás, era o foco. Quando foca-te no trabalho, que tu vais É ver que as isso. coisas, muita gente dava-me esse exemplo. Estás focado no trabalho, pronto, mas tu não estás desligada da gravidez. E eu era assim: "Epá, mas eu não tenho espaço para pensar na gravidez. Eu vou tendo relações com o meu Ok, marido, certo. na expectativa da gravidez, Uhum, mas a verdade é que se me perguntarem assim: estás cismada com aquilo? uhum. Não posso dizer que fosse uma cisma, uma ideia Uma fixa, porque vontade, não é? Uma coisa exatamente, prioritária, não é? Aquilo que era exatamente. mesmo prioridade dentro Eu de ti. queria eu queria, era uma prioridade, mas era quando acontecesse, porque no meio daquela confusão toda, se eu estou focada noutra coisa, pode ser que o stress das outras coisas É me isso. me façam Era quase que engasgar a como pessoa toda a queria gente tipo diz. uma magia, não é? Uma magia, mas Exatamente, sem realmente estar alinhada com isso, não é? No fundo, sem esse exatamente, alinhamento. exatamente. Pronto, aquilo vai passando, voltamos a ter um tratamento ali em outubro, que eu já converso contigo, medicação, com horas, que era aquilo que mais me, No fundo, em hã toda esta fase já estávamos em acompanhamento, não era? Em exatamente, consultas, eu tenho uma ideia que foi ali exatamente, no início da no pandemia, início do ano, não é? março, Ok, março. portanto foi lo tenho essa ideia, Uhum. 2020, foi logo na altura de todas estas mudanças, eh, e Portanto, eu depois do primeiro tratamento, não é, que já não só tinha faço e já não acontecido, não tinha é? Depois já acontecido. estavas a preparar-te para o próximo de Para o julho. próximo julho, Ok, que foi adiado e foi para outubro, por exatamente, causa da pandemia. exato. Nessa altura nós tivemos ali umas consultas ali pelo meio, eu e tu, hum, as coisas foram-se alinhando, mas na minha cabeça ter de fazer uma medicação com uma hora marcada, para dizer assim: "Ok, vou fazer esta medicação e daqui por 2 dias, às X horas, temos de estar a ter relações". Pois, lá havia outra Ah, vez aquele condicionamento, horas marcadas, não é? horas e para o meu marido era a mesma coisa, não é? Ele embora seja muito calado e não diga, ah, vamos ser honestos, desde programar um dia, Uhum, em função daquela hora, para estar disponível naquela hora, porque senão a coisa não dá, sei, tu ficas: "Epá, e se chegar ali e eu estou ali, mas ele pode não conseguir". pois. Era muitas vezes o pensamento dele Quer em para um, quer para o outro, cria muito essa pressão e isso lá está, sem dúvida, reflete-se no corpo, não é? como eu dizia muitas vezes: "Epá, eu estou ali, chego ali, estou ok, estou aqui", mas, também não é assim, Também não é assim, também exatamente. não é assim. Essa parte aprendi depois, fui focando depois. Porque a verdade é, chegar ali e sermos obrigados naquele momento, Hum, nem tem a mesmo gosto, a uhum. casal, a mesma paixão. Hum, procurei fazer ali um fim de semana fora para mudar,
Ok, já foi uma Os ares, estratégia bonita, não é? para mudar os ares, consegui conciliar que fosse ao sábado, Uhum. pelos timings das medicações. Efetivamente consegui. A combinação foi: olha, que horas é que queres? Vamos fazer de manhã ou vamos fazer à tarde ou Meu à noite? Deus, Ah, que isto depois é conversado em casal, como é claro óbvio. que sim. E a questão, se já nos conhecemos minimamente, e bem, eu já sei que a melhor hora seria à noite, quando já estivéssemos sossegados, jantados e essas coisas todas. Uhum. Ok. Então fomos de fim de semana. Na altura a pergunta foi: a que horas? Antes de jantar ou depois de jantar? Meu Deus, realmente. Isso pode ser levado com leveza, não é? Mas também pode carregar peso, não é? Claro que Nós o tentávamos combinar brincar um é bocadinho, isso, pode. nós tentávamos brincar um bocadinho com a situação, mas no fundo Mas havia ali aquele peso, não é? havia, havia. No fundo eu sentia: ok, ok, vamos jantar e depois vimos, mas isso jantar atrasa? Meu Deus, é isso, não é? É esse tipo de coisas, porque tem de ser àquela hora, e o meu marido era assim: mas tem de ser mesmo àquela hora, e se for 5 minutos depois? Sei lá, à partida não, porque não há stress nenhum, 5 minutos depois acho que, mas é aquela incógnita que fica. Uhum. As coisas vão fluindo, nós vamos conversando, financeiramente tudo vai ficando mais apertado. Pois Eu é. falei muitas vezes contigo que tinha medo, porque não estava fácil, Uhum. por tudo e mais alguma E coisa. por estar a atravessar também a pandemia, não é? Que dava Também. sempre aquele medo a qualquer momento, será que vamos ficar sem trabalho, ou tu ou o teu companheiro, não é? Exatamente, exatamente. Mas é interessante que mesmo assim, com esse medo, tu lá está, lá foste estando sempre nas consultas todos os meses, não é? Foi-me Nós seguindo. fazíamos uma por mês, tu Sim. fazias, lá está, Eu todos os só tratamentos deixei de estar tudo que contigo em exigia. 2021, Pois, no fundo, nós tivemos no ali se calhar um início, ano. um Será que foi ano, um ano ou um menos? Não ano, um sei, por ano, aí, provavelmente um não é? ano, Por aí. porque eu lembro-me que depois, 2021 foi outro ano de me virar de cabeça para Uhum. baixo, e eu tinha feito, eu só estou em erro, a nossa última consulta foi em março de 2021. Portanto, foi mesmo ali um ano, Cerca de não é? um ano em termos de consultas. Consegui, ia fazendo acompanhamento contigo na mesma, ia-te mandando mensagens, quando estava com dúvidas, com medos, tu lá me ias respondendo, ia conseguindo fazer, quando fazias aquelas sessões de relaxamento, de yoga, Ok. eu lá ia conseguindo Estar presente. estar Eu presente. penso que eram os, ai, como é que se chamava? Os rituais? Sim, Já não me sim. lembro, já, os rituais, é isso. Na altura fiz os rituais dos chakras, os Ok, 7 chakras, por ok. exemplo. Isso Esse estás-te a referir quando deixaste o acompanhamento, não é? sim, depois Pensaste: foi "Ok, eu em termos financeiros já as fiz o que podia", não é? exatamente, Depois agora foste os rituais aproveitando aquilo que podias. são mais exatamente, Não, interessante também, olhando sabes? olhando muito para mim, percebes? E comecei a Exatamente. aprender a olhar para mim, focar-me mais em mim, tentei dar um espaço ali um bocadinho ao meu marido, não nos afastando, como é óbvio, mas dando espaço naquele: temos de cumprir horas, temos de cumprir isto, não sei o quê, pronto. Hum. Ou Hum, seja, o que é que tu sentes que foi mesmo essencial que ao longo desse ano, o que é que foi realmente que tu começaste a mudar? eu, Começaste eu, tu a mudar, não é? eu, Exatamente. Eu sem lembro-me dúvida tão nenhuma. bem quando tu dizias que saías às 6, ias fazer a tua caminhada, quase que até já era noite, não é? Que tu Sim, até sentias, não é o ideal, mas é melhor do que nada, não é? Lembro-me exatamente, tão muitas bem, eu vezes, quase te muitas vezes, imaginava na estrada, que eu lembro de tu dizeres que até ias na estrada, não era muitas bem aquela vezes. natureza, não é? Mas tu, Não, porque eu sentia-me, acabava por me sentir desolada, digamos assim, na natureza. Gosto da natureza, gosto muito do mar, da praia. Para mim, fazer caminhadas perto do mar, embora não vivamos muito assim perto mesmo, colado, não é? Porque eu adorava poder sair de trabalho e fazer uma caminhada à beira-mar, só que não dá, é impossível.
Ok, tu começaste com aquilo que tinhas, não é? Exatamente. Na época, uma coisa que tu me disseste muitas vezes e nunca mais me esqueço é: tu tens de te sentir bem contigo própria, sozinha. Foi, é verdade. Hum, Porquê? Eu dizia-te muitas vezes: e caminhar sozinha, eu já passo tanto tempo sozinha, e depois à noite gosto de espairecer, sim, gosto de caminhar, mas sozinha também não puxa, não pede. Pronto, e tu dizias: "Tens de aprender a estar contigo, a aceitar o teu Uhum. momento". Tão bom. Comecei-me a focar nas meditações, que tu mandavas os áudios, comecei-me a focar nas meditações para estar sozinha, nas caminhadas sozinha, portanto, Tão introspeção lindo. comigo mesma, Foi um processo muito lindo. introspeção comigo mesma. Aquilo foi passando, cheguei a junho de 2021, sou surpreendida com a notícia que a minha irmã está grávida, aos Mais 40 anos, mais uma. Tudo o resto dos amigos depois foi acontecendo e eu ia aceitando, não é? A pandemia veio camuflar algumas coisas que eu não conseguia ver desenvolver a exatamente. gravidez, ver o nascimento nem o desenvolver da criança. Aquele primeiro casal que engravidou em dezembro de 2019 e que teve a Hum, bebé em agosto de 2020, não pudemos participar. Eh, Ali a seguir eu tive um desafio muito grande que a mãe, uma sexta-feira à tarde, resolveu ir passear com a menina no carrinho e tal, e surpreende-me no escritório. sei. Hum, Na época, estavam-me sempre a dizer: queres passar aqui para conhecer? Sim, qualquer dia, mas era qualquer dia, aquele qualquer dia. E era muito Hum, desafiante para ti, porque tu estavas a viver um um processo longo, não é longo, não era dos mais Exatamente. longos que existem, mas para Hum, cada um, não é, é o tempo que É o já tempo, exatamente, já causa exatamente. dor. E eu na época disse-lhe a ela: "Fizeste lindamente", dela, eu não sabia o que ter feito. Ela na altura usou-me esta expressão. Eu disse-lhe: "Fizeste lindamente, quebraste, obrigaste-me, entre aspas, a quebrar uma Ah, barreira que eu tá bom. sabia que a queria quebrar, mas estava sem coragem". Uhum. Na época estava sem coragem. Quando a seguir, em junho de 2021, a minha irmã surge grávida, não pelos 40 anos, como eu estava a dizer, ela Uhum. engravidou aos 40 anos, mas pelo facto de ter já 2 filhos, eh, e agora foi sem querer. O tão famoso Sei. foi sem querer. Até pe Aí nessa altura foi o cair, caí, porque eu estava ali no limbo de: "Não vier a menstruação é porque eu estou grávida. Ok, se vier a menstruação, vamos fazer a inseminação in vitro". Exatamente. Hum, no dia que me veio a menstruação, eu tive uma discussão com a minha mãe, porque, Uhum. a medicação, toda a medicação para os tratamentos é caríssima. E, Uhum. por muito que tu tenhas algum suporte financeiro, nenhum suporte financeiro dura para sempre. Pois é. E tu tens todo o resto, tens a casa para pagar, tens as contas habituais. E então as despesas de medicação, só uma injeção para eu fazer durante 3 dias custava 100 euros. Eu tive Pois de fazer 3. pois é, pois é. Ou seja, não há suporte financeiro possível, ou eu sou Pronto, rica, na como eu vossa costumo dizer. situação também, não é? Para a vossa Exatamente, situação era um desafio muito grande, não é? Pagar exatamente. esse valor. Eu naquela altura optei por fazer aquela inseminação, hum, caí, como eu estava a dizer, porque vem no período, estou a ir buscar a medicação, discuti com a minha mãe, porque a minha mãe só dizia: "Não podes pensar tanto nisso, olha, há tantos casais que já estão a tentar há tanto tempo", que era tudo aquilo que eu não queria ouvir, porque Pois muitos não, casais que estavam a tentar há tanto tempo, mas já tinham um filho e agora não conseguiam, eu não tinha nenhum, pois é. eu queria ter É um. muito complexo. E olha, estás a ver, fulana de tal que já estava pá, aí há 10 anos ou não sei o quê, agora sem contar, engravidou, não sei o quê. Pronto. Eu discuti com a minha mãe fica a chorar de lado a lado do telefone,
eu fico, eu desabo do lado de cá, porque além de já estar no fundo, desabo ainda mais. Na hora do almoço liguei com a minha irmã para lhe dizer, olha, liga com a mãe porque a idade já não é pouca, e eu tive uma discussão com ela, mas eu não quero falar com ela, Mas querias que ela porque tivesse suporte, não é? Que ela ver se estava tudo bem com ela. estava tudo bem, Não, querida. mas não queria lhe perguntar. Estava, Pois. Não estava, era o teu momento, não é? Precisavas não, de espaço, eu não é? precisava de Precisavas de espaço espaço. porque farta de ouvir tanta gente que esquece e anda aí tanto tempo para engravidar e acaba por engravidar ao fim de tanto tempo e esquece, não penses, não te preocupes, as coisas vão acontecer e por aí fora. Então falei com a minha irmã e ela diz-me, olha, não sei se era o momento ideal para te dizer isto, que se calhar não era naquele momento, mas foi o momento Pumba! exatamente. Hum, eu estou grávida. E eu, hã? Dela, é. Fui colocar, parei a pílula para ir colocar o aparelho, não conseguiram no centro de saúde e a médica passou um P1 para ir para o hospital, para a Penafiel neste caso, e no entretanto, ou seja, no espaço de um mês, É estou engravida. grávida. E foi quando eu te falei como é que duas pessoas que saem do mesmo ventre, com Sim. os mesmos genes, uma sem querer, porque supostamente já não era para era, Já nem ia ter mais, não já é? Ela não era estava para a ter mais. programar mesmo uma contracepção mais prolongada para estar descansada, Exatamente, não é? E exatamente, nesse momento engravida. engravida, Novamente, terceira novamente, vez. a terceira vez. E para mim, nesse dia foi eu acho que se houvesse um buraquinho no fundo, nos meus pés, eu tinha enfiado por lá abaixo, e, foi mesmo ladeira abaixo. É aquilo que eu costumo dizer, tu foste às sombras das sombras, não foste? Foi, Foste mesmo ao fundo para lidar com toda a dor, não com é? E tudo, com depois tudo. o sair Hum, daí, não é? o Como é que sair foi? daí, exatamente, o sair daí foi complicado, porque enquanto com os amigos tens um distanciamento que tu podes criar, Uhum, naquele caso não tinhas um distanciamento para criar. Era a tua irmã, tu ias conviver com ela, ias conviver com a gravidez e claro. vinha uma criança que tu ias conviver com aquela criança. E que tu amavas no fundo e que tu estavas contente, era o que tu me Não, dizias muito, não não é? sei se te Tu lembras uma estavas expressão, contente, mas eu ao estou mesmo feliz tempo por ela. isso, A expressão, eu estou feliz por ela e que venha a criança com saúde e por aí fora. Mas estou no fundo do poço por mim. exatamente, estavas com a tua dor, porque eu acho que é isso muito que acontece, que é, nós sabemos que o bem-estar dos outros, no fundo, não tem nada a ver com o nosso, ou seja, não retira os Exatamente, nossos sonhos, as nossas possibilidades, exatamente. mas espelha muito, não é? Brilha, é tipo, está ali aquela pessoa a brilhar e eu Sem reparo que dúvida, não estou a brilhar, não é? No fundo. sem dúvida, É sem muito dúvida. isso, é muito Recordo-me que intenso. depois, é muito intenso. Ela na época quis fazer o anúncio oficial à família e, como ela disse, tinha de me dizer antes para eu não ser apanhada ali de surpresa naquele almoço de família. Pois, até foi Ah, super querida, não sim, é? sim, sem Super dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. mesmo. E eu tive de camuflar a minha dor. Nesse almoço de Uhum, família, sei. tentei ao máximo camuflar a minha dor porque doía saber que ela estava e que eu queria e que ia iniciar os tratamentos. Na época lembro-me que E também vem muito o sentimento de culpa, não é? Por sentires isso, por não estares feliz, não é? Por não ah, conseguires não consegui viver a demonstrar felicidade dela verdadeiramente. verdadeiramente. Hum, E com o receio de mostrar ou ela perceber que eu estou feliz por ela, mas não estou feliz. Era assim a exatamente. mistura. E que é Estou feliz, mas não completamente estou. legítimo, é completamente E legítimo. ela entendia e por aí fora. Só que eu não falava
para ela não se sentir, entre aspas, culpada. Uhum. Ninguém é culpado por engravidar, Exatamente, exatamente. não é? Mesmo vindo a velha história do foi sem querer, Tu no mesmo fundo vindo estavas a tentar proteger-te e protegê-la a ela também ao sim, mesmo tempo, sim, não é? porque ela teve as 2 primeiras gravidez foram de alto risco, Hum, com uma pré-eclâmpsia, e eu não queria que ela sentisse, claro. hã, a minha dor, que aquilo lhe afetasse. Uhum. Tal Aliás, quando eu comecei a digerir a situação em si, ela contou-me que a minha mãe lhe disse: "Ah, como é que a tua irmã vai reagir?" Diz ela: "Vai ter de reagir, foi sem querer, eu não tenho culpa dela não estar a conseguir", e eu isso disse à minha irmã: "A mãe nem tinha que pôr isso em cima da mesa, pois é, pois é. porque é fazê-la sentir culpa, Uhum. Por por uma gerar uma coisa", vida, não é? exatamente, Quer fosse e programado, quer não é? quer não, É que ninguém tem culpa, nem ela, nem tu, ninguém, ninguém, não há as culpa. coisas eram assim, pronto, acabou. Hum, eu camuflei a minha dor. Sempre que chegava à beira dela, a primeira coisa que eu fazia era festas à barriga. Foi Uhum. a forma como eu tentei, ultrapassar a Focar-te dor que no fundo, não é, também a separar um bocadinho, não é, aquilo que era o teu sentir, exatamente, daquilo que tu também querias viver com a tua irmã e aquele novo sem bebé. dúvida, sem dúvida. As coisas foram acontecendo, fiz a inseminação in vitro, fiz a medicação, tudo aconteceu, fomos fazer a recolha dos óvulos, do esperma, tínhamos a inseminação programada para isto foi uma quarta-feira, estava programada para a segunda-feira seguinte. No domingo liga-me a embriologista que não havia, embriões. Hum, Eh, havia tínhamos conseguido 3, eh, um deles logo de quinta para sexta não desenvolveu e até domingo os outros 2 também não desenvolveram, portanto, não estavam mortos, uhum. mas como não desenvolveram naqueles 3 dias, aquilo que me foi explicado foi que muito possivelmente Já não não ia iam ser ser viáveis. não iam ser viáveis. Hã, mais um choque, Ainda hã, deve ter sido mais profundo, não? mais um choque, sim. Senti como se tivesse abortado novamente. Só Pois, tinha é, que eu soubesse, só tinha abortado em 2019. certo. Hã, e quando me ligam a dizer que os embriões não desenvolveram, foi uma dor tão grande como se tivesse perdido, e abortado novamente. Claro. Eu na Porque é altura um expliquei projeto, é um sonho que vocês estavam a colocar a vossa energia, a fazer o vosso melhor e que não se conseguiu, manifestar e manifestar. concretizar, não é? Isso Exatamente. é sentido como uma perda, não é? É É uma é perda. é uma perda. Era frustrante, porque lá está, como dizia o meu marido, gastei quase 500 € em medicação, as viagens, os tratamentos, o psicológico, porque que não me venham dizer que não afeta o psicológico, afeta. Claro. Afeta porque estás a fazer injeções na tua barriga, estás a fazer pastilhas e medicações e etc, etc, que tem de ser controlado tudo. Na semana da recolha fazes 2 a 3 viagens antes e após, Hum, para ver como é que estão os óvulos, para ver se estão maduros, se não estão, se precisas fazer mais injeções, se não, ou seja, é todo um toda stress. uma dinâmica, não é? Que Sim, pronto, ok, é o bebé a querer ocupar o espaço dele e o casal, a ajustar-se, não é? A encontrar esse exatamente, espaço, mas é com uma pressão de que tem que resultar, não é? É um quase bocadinho por género, aí. tem que resultar, tem que resultar, tem que O resultar. pensamento era esse, ou seja, estamos a dispor financeiramente de valores que se calhar no futuro próximo nos poderão fazer falta, Certo. mas por um bem maior.
Mas ao mesmo E o teu, tempo há aquela coisa, pois, mas e se não e resultar, se não tanto resultar? investimento e depois não vou precisar deste dinheiro, também há muito um medo com o futuro, não é? Mesmo que ele ainda não exista e que nós no fundo não sabemos como é que Não vai ser, sabemos, pode ser muito melhor, sem mas dúvida nós nenhuma. temos tendência a olhar para aquilo que temos agora e olhar para aí, não é? E ficar Sem aí. dúvida, sem dúvida, ficamos com essa dúvida na cabeça. Pois é. Hum, a embriologista liga e diz que não resulta, ou seja, eu caio outra vez por terra, hum, desabei outra vez, fui outra vez ao fundo, porque eu tinha-me agarrado àquela situação do género, ok, a minha irmã engravidou sem querer, mas agora vai acontecer. É Ou isso. pensa, o foco era, agora vai acontecer. E quando efetivamente não acontece, tu cais novamente. O meu marido estava preocupado com a minha cabeça, o meu Hum. psicológico, não me mostrando, olha, já estou a chorar. E eu É, percebo, isto é muito emocionante, eu tenho-me estado a arrepiar imenso mesmo, sabes, tento acompanhado agora reviver, também por um lado ajuda a organizar tudo o que aconteceu, não é? sim, E sem dúvida, libertar, eu sinto que este momento também é um momento de sem libertação dúvida. e de conclusão E de de conclusão, tudo sim, isto, não é? sim, sim. O meu marido na época, ele isola-se um bocadinho na dele, ele quer estar bem para os outros, mas não mostra aquilo que sente. Uhum. Ou seja, quando eu caio, ele até pode estar muito em baixo, E está de porque, certeza absoluta e tudo que nós já por, fomos conhecendo, exatamente, mas quando chega à minha beira, não é isso que ele mostra. Parece que está, ele está a tentar ser um pilar, não é? Ele é, pensa assim. No fundo, eu acho que isto é interessante porque acompanho outros casais e acabam, quando o homem vem à consulta, eles acabam por dizer: eu nem fazia muito, não falava muito sobre isso porque eu sentia que podia ser pior, só que não, não é? O que a mulher precisa, não é que se fale sobre é isso. de falar, é de E falar. eles pensam que é o contrário e também não têm capacidade às vezes de pensar, então, mas se começarmos aqui a falar, eu vou começar também a chorar e depois há a sensação de quem é Exatamente. o pilar? Depois ninguém é o pilar. Ninguém é o pilar, vamos cair Só os que dois. homens que nos estejam a ouvir, não, é preciso sentir emoções e expressá-las junto delas, Expressá-las e ajudar-nos a nós, mulheres, porque nós somos o pilar um do outro, um do outro, exato, é no fundo ajudarem-se um mutuamente ao e às outro. vezes expressando ambos vão conseguir É complicada. ajudarem-se. Exatamente, a Sónia nunca conheceu o meu marido porque ele é um bocadinho cético nisto do yoga, do relaxamento. Então eu fui tentando moldar as coisas, eu fui tendo acompanhamento. A Sónia só conheceu a minha versão, digamos assim, Aham, de factos. Na altura nós falávamos muitas vezes disto. pois falamos. Hum, Foi um dos temas mais importantes neste processo, não é? Era o trabalho, a relação de casal casal, e tudo a relação contigo mesma, no fundo, comigo não é? mesmo, sim, sim, sim. Na altura lembro-me que nós falávamos disso e tu dizias-me, eu só estou a ouvir a tua versão. Se calhar, se eu for ouvir a ele, vai contrariar tudo aquilo que tu dizes e és tu que estás a ver as coisas muito negras. E é Aham. verdade, porque ele é mais Estavas a leve, interpretar, não é? Tu interpretavas como se ele não tivesse interesse, ele não se interesse, importasse, sem não é? dúvida, sim, Quando sim, não era porque depois vimos, mas ele está sempre aí, não é? está. Ele está sempre aí, ele tem a forma dele de mostrar o amor, Sem não é? dúvida nenhuma, sem dúvida Tem nenhuma. a linguagem dele do amor, não De é? forma diferente. Por exemplo, isto para não nos alongarmos muito mais, entretanto, depois as coisas vão acontecendo. O meu sobrinho nasce a 13 de dezembro de 2021, mais um novo desafio, que era estar com aquele bebê, quando eu queria tanto. Tínhamos desligado todos os processos, desliguei-me contigo, não me desligando, desliguei-me das consultas, também não me desligando, fomos tendo consultas. Sim. hum, Porque na altura tu também sentiste que tinhas que fazer uma escolha por causa de todo o investimento que um tu estavas a investimento, fazer nos sim, sim, tratamentos. sem E a dúvida. verdade é que tu já tinhas tido aquele ano de suporte e isso tinha ficado dentro de ti, não é? Porque às vezes também
mesmo que a pessoa não continue, no fundo tu já tinhas ali as bases, tu já tinhas ferramentas Eu tinha para ferramenta lidar, e tinha o foco. mas o suporte é sempre importante É, sempre, não é? É é. sempre. É porque o facto de podermos expressar aquilo que sentimos, deitar para fora os É nossos isso. medos, eu acho que às vezes nem é muito como enfermeiro ou como, mas sim como, hum, É aquela escuta ouvir. ativa, não é? O Exatamente, ser uma boa ouvinte, não é? exatamente, E exatamente. ajudar a trazer clareza sobre o que está ali a acontecer, não é? Porque, E por exemplo, esperança, não lá é? está, porque, por exemplo, eu tentava falar com o meu marido a respeito destas coisas e ele não gostava de falar. Ou seja, quando eu precisava de deitar cá para fora alguma coisa, ele, vamos dizer, que ele Estava mais desligava, calado, não é? E não afastado. ouvia e no fundo era assim: O que é que me adianta estar aqui a falar, a falar, a falar, se é aquilo que eu já sei, que é aquilo que eu sinto? Vem alguma coisa daí, diz-me o que é que estás a sentir, se concordas, se não concordas, se alguma coisa, alguma coisa. Uhum. Mas não, a maneira dele ser, não. E diz-me, no Efeito, fundo, tu tiveste que aprender a dar-te suporte a ti mesma primeiro, não é? sim, Em vez de, porque às vezes procurar nos outros. é isso, é a nossa menina, criança interior, que no fundo ainda precisa muito de ser. Nós devemos ser suportadas a vida toda, sim, mas aquela dependência do Sem outro, o dúvida que é que o nenhuma, outro vai dizer, não é? É sem diferente dúvida nenhuma. de É diferente. haver interação ou sermos completamente dependentes do outro nos dizer alguma coisa, não é? Era aquilo É que ele me diferente. dizia muitas vezes: tu és tão independente para tudo, mas és tão medrosa. Hum, Se tiveres de avançar com alguma coisa, tu tens medo. uhum, E precisas de que alguém te diga: vai que vai dar certo. E se não aham. der, eu estou aqui. Tu precisas, eu preciso, e ainda hoje sinto isso, ok? Eu ainda Eu hoje, acho isso normal, eu acho isso normal, eu eu, acho que é natural. Agora, mesmo assim, nós vamos aprendendo a dar-nos, a ser essa voz que nós gostaríamos de ouvir alguém dizer-nos, não é? Tu muitas vezes agora dizes nas mensagens que vamos trocando, ainda me lembro daquela frase que tu dizias e que no fundo já é uma frase tua, não é? A frase que eu às vezes te dizia, ou confia, ou está isto, ou o tudo que bem, for, confia, está é tudo bem. isso, está tudo certo como Vai devia acontecer, estar. está tudo bem. Está tudo bem. Não é? Repara, pronto, nasce o meu sobrinho, há um novo desafio comigo, em que, ok, para o meu marido estava tudo bem, quando estivesse com ele estava, não era por aí. Aliás, que ele só foi pegar no menino na Páscoa, este ano, Lá está, portanto, estás a ele ver? já tinha meio ano, e eu era assim, mas porquê é que não pegas? Porque não sei o quê, diz ele, porque não quero. Quando for, um dia que seja meu, eu pego. Uhum. Um dia. Na Páscoa foi batizado do João Pedro, e na altura estava a minha sobrinha com um namorado, e a minha sobrinha também tinha muito aquela coisa, se ele amagou e não sei o quê. Então quem pegou para a fotografia foi o namorado. E o Sei. meu marido só me disse assim, eu quero dizer, aquele que chegou agora já pegou nele e eu que sou Eu tio não. há não sei quanto tempo e ainda não. Então deixa pegar cá no rapaz, pronto. E a Que partir giro. daí Hum. começou a pegar, mas estamos a falar em meio ano, desde o nascimento Correu aí até muita coisa também. correu muita coisa. Eu penso que era alguma coisa que ele tinha de trabalhar interiormente, Aham. mas Sim, eu acho que ele também sei, tinha, no fundo, esse medo de ser pai, não é? De não ser capaz, não estar à altura, sem e até dúvida, esse sobrinho, no fundo, criou aqui uma uma ligação, porta, uma uma ligação ligação, e esta sensação de, não, se calhar eu afinal sou capaz também, não é? sem dúvida. Na Olha, para época, terminarmos mesmo, sim, estamos mesmo a terminar, diz-me, no fundo, qual foi, sentes que foi o impacto de todo este acompanhamento, todo este caminho também, todo o caminho que tu viveste, para depois, para o parto, para a própria gravidez correr bem, não é? Para a gravidez, para o a parto, gravidez para o correu pós-parto. lindamente. Não, Tentei, quando surgiam os medos, as frases que me vinham à cabeça eram sempre aquelas: está tudo certo, os medos fazem parte. Hum, Surgiam algumas vezes, como é óbvio, uhum, é desafiante. Tive uma gravidez
muito serena. Lembro-me da forma como te contei que era a dúvida de fazer a vacina de Covid na época, e tu disseste, e estás com medo de ir fazer o teste. Vai buscar um teste e fazes. Eu já andava há 2 semanas Ai, lembro-me. a Porque tu adiar, não querias fazer o teste de gravidez. estava com medo, estava com Era medo. medo de te estares a iludir, não é? Pensar que Mais uma estavas vez, com sim, esperança e não ia acontecer, não é? E e tu mais uma demoraste vez, algum tempo. sim, sim, Pois na foi. época eu falei contigo porque recebi a informação da vacina de Covid Isso, e já eu está. pedi-te a opinião. E passado uma semana, disse que não há vacina, e passado uma semana tu perguntaste-me, já fizeste o teste? E eu disse, não. E eu Uma nem semana depois. acredito, eu lembro-me de estar aqui em casa e dizer: "Eu não acredito", mas eu confio que ela vai fazer no tempo certo. Entretanto, as coisas aconteceram, e nunca mais me esqueço. Olha, foi no dia, ficou na memória a falha da Vodafone. Foi no Boa, dia que falhou a Vodafone, dia uau, 7 de fevereiro. Nunca espetacular. mais me esqueço, porque o meu marido estava no escritório dele a fazer umas coisas e eu estava a tentar ligar-lhe porque estava frio, estava a chover e não sei o quê, e eu estava a tentar ligar-lhe e o telefone não dava. Eu mando-lhe mensagem e o telefone não dá. Sei, lembro-me perfeitamente desse dia. Então eu peguei, liguei-lhe via internet, que já estava ali. Hum. Olha, tu não me atendes, tens o telefone desligado? Não, tem rede, não sei o quê. Pá, mas o meu também tem rede e não está a dar para chamar. Já viste a mensagem que eu te mandei? Diz-me ele, não. Olha, acabei de fazer o teste. O teste foi feito, eu já tinha o teste há 2 dias em casa. Meu Deus. O medo era tanto da resposta, o medo era tanto da resposta. Embora estivesse tranquila e serena e era o que tivesse que ser, eu estava, mesmo assim, eu estava com medo da resposta. E de saber como é Eh, que irias lidar com um com negativo, tudo. não é? Se fosse o Exatamente, caso. exatamente. Hum. Na altura houve um acidente aqui em frente à casa, 2 carros, e o estrondo foi tal que eu disse: Olha, já me partiram outra vez o muro que tinha sido arranjado há um mês, de um acidente que tinha havido. Eu Hum. levantei-me, fui ver, cheguei a casa e disse: É agora. Pronto, fui à casa de banho, Vieste cheia de coragem. fui à casa de banho e fiz. E eu disse: Ah, está positivo. Isto agora será mesmo verdade? Será que isto é verdade? É logo a primeira Foi pergunta, a não é? Do primeira género, não, isto pergunta. deve ter aqui algum engano. Será que aconteceu? A brincadeira foi que depois estive a consultar a seguir, tentei me manter o mais serena possível, ou seja, na altura falei contigo, comentei com a minha irmã também, porque ela é minha irmã mais velha, o meu Uhum. suporte também, por muitos medos e desafios que tenham surgido com a gravidez dela e com o nascimento do meu sobrinho, que eu tive de fazer todo um processo. No Natal andei ali a desviar-me de ir lá acima à lixa, porque estava com medo do encontro, mas não tinha muito espaço. Ele nasceu no dia 13, eu tinha ali um fim de semana e depois era o Natal. E eu Pois, era assim, ok, era inevitável, não é? sem dúvida nenhuma. Eu só dizia à minha irmã: se eu tiver de pegar nele, não venhas com a história da pandemia, nem pandemias, nem nada. Eu troco de roupa, eu levo uma roupa no saco se tu quiseres, eu tomo banho em tua casa se tu quiseres. Mas se eu sentir necessidade que tenho de pegar nele para quebrar uma barreira, e tu Que sabes giro, que posso ter essa necessidade, tão bonito tu não essa, te oponhas. muito Já, não te bonito preocupes. essa atitude mesmo, a sério. An- tive, cheguei, primeiro tive medo de pegar nele, depois comecei a aproximar-me e cheguei ao ponto e disse: Olha, para mudar a fralda sou eu que a tenho de mudar. Eu estava a Uhum. tentar quebrar as minhas barreiras. Tão lindo. A minha afilhada na altura, que é a irmã mais velha deste sobrinho, disse-me assim: Estás a treinar, madrinha? Eu falei: Olha, tem de ser. Se um Uhum. dia, se Que um dia giro. eu tiver, tenho de tratar. Ele Uhum. na altura estava com cocó. E ela disse: Olha, quando ele faz muito cocó, eu disse: filhada, olha, meu amigo, É o quê? eu se tiver um filho também lhe tenho que tirar a fralda, não é? Portanto, Uhum. é o que tiver de ser, não é de ser Tão por linda aí. esta tua abertura, sabes? Por Isto isso, foi assim um bocadinho isso. A gravidez foi toda serena, depois acompanhada de alguns medos que foram surgindo e que te fui contando.
Uhum. Hum, Mas lá está, no fundo, tu sentes que tudo aquilo que já tinhas caminhado antes, no fundo, tu Levou-me por conseguiste uma transportar para a para a gravidez, gravidez. não é? Tentei levar a O gravidez o máximo mais possível. tranquilo, exatamente, mais tranquila possível. Surgiu, tanto que depois ali em junho, já sabia que ia ser uma menina, só soube em maio, porque ela não se mostrou Uhum. até então. Ah. E na época diziam-me assim: já começaste a preparar as coisas para a chegada da bebé? Eu disse: não, ainda é muito cedo. Uhum. É só para o fim de setembro, ainda é muito cedo, ainda há muito para acontecer, sempre com a certeza de que estava ali, mas o medo do que vinha até ao fim. Pois é, pois Portanto, é. Tiveste manter de ir lidando ali, com isso, não é? tive de ir lidando Toda com a essas gravidez. tudo, É porque inevitável é também ter que inevitável. lidar com isso, não é? Porque foi Ah, tanto tempo, tanta história antes, que já temos medo na gravidez, na própria independentemente nem que seja rápido engravidar. E às vezes ainda exatamente, pode ser mais medo, porque também a pessoa não estava preparada e foi de repente. foi de repente. Mas todo este caminho que vocês fizeram, claro que depois Foi um cria. processo, levou-me ali a ter uma gravidez tranquila, sem dúvida nenhuma, ah, chegando às situações em que eu era, pronto, ok, se calhar agora já estou a entrar no terceiro trimestre, se calhar agora é preciso começar a pensar que efetivamente, para não deixar tudo para a última, porque Sim. senão vamos andar aqui a correr, a pôr uma cama de bebê, a Uhum. tratar isto, a tratar aquilo, não sei o quê. Se calhar agora já podemos começar a. Se calhar, mas eu ainda continuo a achar que é cedo. Estamos em julho, Ok. é só para o fim de setembro, ainda continuo a achar que é cedo. Toda a gente era, mas já não é cedo, já passou. Uhum. Tens de começar a pensar, pronto, ok, vamos lá começar a comprar Com as calma. coisas com calma, as coisas de higiene, aos bocadinhos. Hoje vai-se e compra-se uma coisa, amanhã vai-se e compra-se outra. Até porque eu nem comprei assim, foi só mesmo o que era de higiene, porque em termos de roupas falamos muitas vezes que não é preciso. Uhum. Embora que ela nasceu nesta Focaste no fase, essencial, não é? Focaste mesmo no essencial. Também hum, nesta fase também há muitos investimentos que são desnecessários, desnecessários. não é? Que não Sónia, fazem falta vou-te ao ser bebê. honesta. Em termos de roupa, apenas comprei o que teria de levar para a maternidade, Uhum, porque claro. achei que seria, ah, na minha perspectiva, as coisas da minha filha, Aham, um momento ponto. pronto especial, não é? As vossas É o nascimento, coisas. os 3 dias, aqueles 3 dias que foram para a maternidade, ela teve as coisinhas dela. Tudo Uhum. o resto, se me perguntares assim agora, eu tenho uma cómoda cheia, tenho um guarda-fato cheio de roupas que me deram. Pois Eu é, disse, não vale a pena coisas estar a gastar. lindas, não é? Vem de outros bebés, vem novas, Uhum. lavei tudo, organizei tudo, já tenho roupa para 12 meses. Pois é, Portanto, é isso. não há necessidade, e quando me perguntam, aquilo que eu digo às vezes é: olha, uma vez que eu não tive leite, Marta, o que é que precisas? Quiser dar uma lata de leite, estou a gastar este, ou então o dinheiro para. Uhum, exato. Porque roupas, para já, não. Uhum. Acho desnecessário estar a gastar dinheiro em roupa. Eu fui comprar um fato, como eu costumo dizer, o meu marido diz muitas vezes: vais perder a cabeça. Eu digo: não, não, porque eu sou muito centrada nisto, não há necessidade. Primeiro, não temos financeiramente estofo para. Claro, Segundo, esse espaço, não é? não há necessidade de comprar se daqui por um mês já não serve. Uhum. A roupa de nascimento do dia 14/9 já está toda de lado. Pois, claro, sempre a crescer, ainda bem, Ainda que bem, é bom seja assim, sinal. não é? Que assim seja. Exatamente, exatamente. Pronto, a tranquilidade que fiz a gestação toda foi boa, simplesmente agora no fim, a pré-eclâmpsia começou ali a dar Os o ar da sinais. sua graça, o ar da sua graça. E tive uma médica 5 estrelas, hum, acabei por optar fazer não na maternidade João Diniz, mas na casa de saúde. Começou-me a Uhum. fazer sentido, porque eu estava num acompanhamento na maternidade com uma médica que não me dava segurança. Ok, isso é muito Ah, importante, não é? Termos ao nosso lado
pessoas que nos deem essa segurança. Dei essa segurança. A partir do momento em que logo no início ela me questiona na maternidade, se eu fiz as análises, ok, fiz a ecografia também, ok, e se fiz a amniocentese. Eu disse, não, a doutora não pediu para eu fazer a amniocentese. Mas porquê? Algum motivo na ecografia que viu para fazer? Hum, Não vejo resposta, não recebo uma resposta coerente, nem segura, de que não é preciso. Eu uhum. disse, ok. A partir dali, houve ali Uma uma quebra falta de na tua segurança, segurança. eh, e sair daquele consultório e ouvir o meu marido, que é completamente desligado de tudo, e Hum, dizer-me assim: se vier por parto programado, é uhum. esta a médica que o vai fazer? E eu disse: em princípio, sim, porque é a médica que nos chega. Pois. E ele: então vais estar deitada na marquesa e ela ainda te vai perguntar como é que se faz as coisas. Ele está sempre atento e observador, não é? Ou Já seja, está. eu fiquei insegura com as perguntas. Quando ele, que está completa, Que mostra, aparentemente está tudo aparente bem, estar mas não desligado, está é, tudo mas bem. pronto. Exatamente. Chega-me cá fora e me põe isto em cima da mesa, eu digo, ok, para ele sentir isto, ok, não quero esta médica. Não quero. Uhum. Eu não tinha, é aquilo que eu digo, financeiramente as coisas não estão fáceis, acho que para casal nenhum, dadas todas as adversidades que nós temos hoje em dia, mas eu tenho um seguro de saúde, Ok, é isso. eh, e ele foi o que eu disse. A partir do momento que não me senti segura, a minha médica que me Uhum. estava a seguir no apoio à fertilidade na maternidade era a obstetra e ginecologista na Casa de Saúde da Boa Vista. Eu disse, pronto, ok, vamos manter as consultas no particular, porque a confiança naquela médica não, e eu Quebrou-se. Hum. quero levar uma gravidez tranquila e sei que ela é pragmática. É, Uhum. é isto, ok. Eu cheguei ali ao mês de agosto, hum, nunca ninguém me tinha falado do percentil e da minha anca e essas coisas todas. E ela só me disse assim: ok, nós temos um parto natural para fazer, mas mediante a tua estrutura óssea e o percentil que eu vejo, vamos ter aqui uma complicação. Hum. E eu disse: será que tentar? Mas o meu único foco era: eu podia sofrer tudo o que tivesse para sofrer. Uhum. A É Margarida não. muito típico nosso, das mães, é A Margarida não. Na os parte do bebês. nascimento, e ela disse-me na altura: é assim, podemos tentar no parto normal, e se eu vir que a coisa está a não evoluir, passamos automaticamente para a cesariana e ok. Eu disse à doutora: estão nas suas mãos, confio. Se achar que devemos partir logo para uma cesariana, tudo bem, não sou contra, Claro, é aquilo que é o melhor na tua situação, não na é? minha Naquele situação, momento. naquele momento. Hum. Hum, mas lá está, veio-me trazer aquela segurança que até então ninguém me tinha dito, quer dizer, ok, tenho o meu corpo, a minha anca a fazer em V, um percentil que ela achava que não ia É ter compatível, não é? exatamente, e Uhum. iria entrar em sofrimento, quer eu, quer a bebê. Eu disse, não, ok, se é assim, então partimos logo para a cesariana e acabou. Nem, Uhum. nem ponta de sombra, posso ter de dispor do dinheiro que tiver, mas o pouco que tenho é para este tipo de coisas. No fundo é de género, para aquilo que é essencial, o dinheiro acaba por surgir também, não é? Surgir, Também é sim, uma mensagem muito importante, porque eu sei sim, que quem está no processo de engravidar também se coloca esta questão, é sim, uma questão real, é o sim, sem dinheiro, dúvida. de facto, é uma coisa que surge e, Porque, portanto, também é porque, muito importante estás aqui a trazer isso porque para que desculpa possam refletir. interromper-te, os tratamentos no público são gratuitos, ok, porreiro, é muito bom, Aparentemente, mas não são, não é? Por causa da mas medicação. toda a medicação Exatamente. não é comparticipada sequer, ou pouco é Uhum. comparticipada. Pois, As o valor é empresas na mesma elevado, não é é? Para muito alto, quem é muito e alto. quando estamos a pensar que, à partida, se deveria engravidar sem nada disso, não é?
sem ainda dúvida, se vem com essa expectativa de sem não dúvida deveria ser nenhuma. preciso, não é? Não Que deveria foi o que acabou por acontecer, lá está. exatamente, ou seja, andaste, andaste, andaste e a gravidez foi Foi natural, natural, não é? natural, Foi uma foi gravidez natural. natural. Foi a minha boa surpresa de 2022. Foi, Exatamente. como eu costumo dizer, uma prenda em 2022. Tua prenda de aniversário, como tu dizias no início. Sim, Marta, sim, sem assim dúvida mesmo em nenhuma. jeito de conclusão, eu sei, tu agora estás ali, a tua menina tem 2 meses, os desafios, lá está, continuam depois do Continuam, nascimento, não sim, sem dúvida. é? Embora, como viste, reguingou ali a meio Aham. e acho que o facto de uma gravidez tranquila e por aí fora também fez ao caso. Sim, eu acho que sentes que todo o crescimento que tu fizeste dentro de ti também se está agora A a ver refletir nela. Sim, na relação com ela e tudo, não é? sem dúvida nenhuma. Tento levar as coisas o mais tranquilamente possível. Uhum. Os medos estão lá, Estão mas lá, é é verdade, normal, é normal, é normal. isso mesmo. Hum, no início, com a amamentação foi um desafio. Eu falei contigo na época, Uhum. mandei-te Só uma que é uma mensagem questão, a amamentação de facto é uma questão muito sensível, no sentido em que temos que conhecer tudo o que está ali a à acontecer, volta, à para poder volta. ajudar realmente, porque Eu é um Eu foco posso mesmo. dizer que, lá está, e voltamos à questão do começas a ter aquela situação de é isto que queremos. E, e eu fui muito precisa e disse ao meu marido: eu segui uma linha. Na gravidez, segui aquela linha. Não me fazia sentido na maternidade de Júlia Diniz as consultas que estava com aquela médica, continuei com a médica no particular. Segui aquela Exatamente. linha. Ok? Esta linha. Embora tivesse ali os dois apoios, porque Uhum. nunca se sabe o dia da manhã Exatamente. e numa urgência não é no particular que vais fazer, é no público mesmo. Sim. Uh, Acabei por fazer o parto no particular, foi Uhum. cesariana, correu lindamente. É isso que importa, é Um, isso. eu costumo dizer, e para quem nos for ouvir um dia, ou quando Uhum. for ouvir, um, não são todas as histórias não são iguais, Pois não, ok? temos que olhar Mas se a realidade. calhar, exatamente, o grupo que me calhou na cirurgia, no parto, em tudo, porque depois acabei por ir às pressas, porque era para 2 de outubro e nasceu a 14 de setembro, porque a Hum, pré-eclâmpsia ok, começou a surgir, portanto, a médica achou melhor antecipar um bocadinho as coisas para não descambar 9 meses que já tinham passado lindamente, praticamente 9 meses. Eu cheguei ao fim da cesariana e toda a gente me dizia assim: nem parece que saíste de uma cirurgia. e tu estavas-te a Acho, sentir bem, segura, não senti-me lindamente, é? É isso. disse muitas vezes: se isto é ter um filho, então pode vir próximo. Pode vir o próximo. Isso também é muito importante, ter tido uma experiência que para a pessoa foi uma experiência boa, não é? Sim, sim, sem Então dúvida vá, nenhuma. e Acho que mesmo em todas as jeito de decisões. conclusão, mesmo em jeito de conclusão, que já estamos aqui Sim, há muito tempo, sim. qual é, perante tudo o que tu viveste, qual é a tua, assim numa frase, qual é a tua maior recomendação a quem está no processo de engravidar? Não é fácil, porque cada um lida com os seus medos e com as suas sombras de forma diferente. Aquilo que eu, na minha perspectiva, é tentar se focar, desligando-se daqueles medos que tem e preparando-se a si própria, neste caso mulher, de forma a conseguir ultrapassar todos estes medos. Ok, boa. Eh, que espero que quem esteja com estas adversidades que aconteça como eu, depois de muita luta e muita procura, que cheguem à tão alcançada gravidez, Uhum. tão alcançada e desejada gravidez, Desejado. hum, de forma tranquila, acima de tudo, de forma tranquila, uh, porque está tudo certo. Como tu me disseste muitas vezes, está tudo bem, está tudo certo. As coisas acontecem quando têm de acontecer. É verdade. Esta frase, ao longo dos 3 anos, eu fui ouvindo muitas vezes. Continuam-me a dizer que eu estava muito cismada com a gravidez, e eu continuo a dizer que não era cisma, foi
um acumular de situações Exatamente. que geraram aquela confusão toda, porque foi o iniciar a tentativa de engravidar, o trabalho, as obras, foi todo um bolo, Uhum. não se consegue engravidar, entra-se nos tratamentos, troca de patrões, portanto foi todo um bolo que, se calhar focaste noutra coisa, funciona. Epá, se calhar pode não funcionar, comigo não funcionou, eu estava Exatamente. completamente focada noutras coisas que não na gravidez. Sentes que acima de tudo é um processo de autoconhecimento, de Acima de tudo. equilíbrio, não é? De equilíbrio, de equilibrar Acima o de que está à tua tudo, volta. equilibrarem-se, nós próprias, mulheres e Uhum. casal. Em casal. Acho Boa. que faz muito sentido, nos desafios em que o companheiro seja mais proativo ou não, como o meu. Sim, sim, é típico hã, da educação que a maior parte dos homens recebeu, não é? mas De não mas tentar manifestar. aqui, mantermos a tranquilidade e a serenidade e fazermos sempre aquilo que achamos que é o Faz certo. mais sentido. Faz mais sentido, sem dúvida nenhuma, Marta, sem dúvida nenhuma. muito grata mesmo por esta Olha, maravilhosa obrigada eu. partilha, a sério, tu não imaginas, a minha maior alegria é ver-te agora com a tua bebé no colo Sem e a dúvida nenhuma. saberes lidar com os Boa, desafios está aqui a acompanhar, estou que surgem no dia a aqui do meu dia. lado, Pois, está aqui a acredito. dormir. Não Portanto, tinha não ela tinha esteve deixado, aí a pronto, acompanhar tudo. tudo. Sempre a dormir, Portanto, olha, espero que tenhas gostado também deste momento muito. de Obrigada, partilhar, de ser obrigada, inspiração. obrigada por tudo. Obrigada Obrigada pelo mesmo. apoio e que todas as mulheres tenham a sorte, que eu tive, digamos assim, sorte do universo, que eu tive, Uhum. que tanto busquei, com apoios e acabou por naturalmente chegar. Chegar Está finalmente. aqui comigo, está aqui comigo, Então vá, vou só tá? concluir aqui este podcast, fica aqui connosco, só vou Sim, concluir. vou então Ok, tirar aqui o som para às vezes não haver aqui alguma interrupção, está podes bem? tirar, é isso. Ok. Então, muito agradecida mesmo a esta coragem da Marta ter-nos trazido a sua história, que tenho a certeza que vai ser muita inspiração para cada um de vocês. E vou ficar à espera dos vossos comentários ou mensagens sobre o que é que sentiram, que reflexões surgiram. E a Marta, de certeza, que vai ficar super feliz também por conhecer como é que foi ouvirem a sua história. E já que falamos que a Marta também está num bocadinho do capítulo Porque Todas Engravidam Menos Eu, do meu livro, aproveito para vos convidar a estar presentes na apresentação do meu livro na Biblioteca Municipal de São João da Madeira. Marta, o convite também é para ti, no dia 17 de dezembro, às 11 horas. Os bebés são permitidos, a família toda, portanto, durante a apresentação vou explorar em que consiste o método IIN, que já ajudou mais de 300 pessoas a engravidar desde 2020, lá está, sobretudo, refletir sobre por que há pessoas que engravidam facilmente e outras não, e a explorar as 7 dicas que vão facilitar a gravidez e que, no fundo, estivemos aqui a explorá-las todas neste episódio. Para quem estiver presente lá na apresentação, vai ter acesso a um bónus que consiste em 3 aulas em vídeo sobre estes temas. Aceitar o teu tempo divino de engravidar, que foi super importante, não é? Também para a Marta. Resgatar a fertilidade em conexão aos teus pais e ancestrais, e a Marta aqui não focou muito, mas trabalhamos muito também a relação dela com a família. E manifestar o teu sonho de ser mãe e pai de forma divina. No fundo, quais são aqueles passos para concretizar esse sonho? Vou deixar o link de inscrição em baixo aqui do Spotify ou do YouTube, onde quer que esteja a ver. Também podes ir ao link no meu Instagram, @SoniaSoares, _fertilidade_divina, para reservares gratuitamente o teu lugar na apresentação, embora seja de entrada livre, mas assim eu sei que vou ter lugar para ti. Quero tanto abraçar-vos e ser canal de luz para que também possam chegar à vossa gravidez saudável. Muito grata a todos vocês que estão a ver ou a ouvir este episódio no YouTube ou no Spotify. Sigam-me no Instagram para saber sempre todas as novidades. Até já, um abraço e um grande beijinho também para ti, Marta.
e seguimos juntos.